Se a gente já tem, com um pouco mais de um ano, de um novo governo no Brasil, muito mais preocupado com os excluídos, e já tem resultados palpáveis em relação a essas novas políticas e ao reestabelecimento de políticas que deram certo em 13 anos de governos populares no Brasil, por que não há ainda uma percepção, pelo menos captada pelas pesquisas, em relação à aprovação do governo Lula? Bem, é realmente a resposta que vale muito, né? Eu entendo que nós estamos vivendo numa mudança de época e que a formação da opinião, a visão sobre o mundo, ela sofre o impacto justamente do que nós podemos identificar como a revolução informacional, né? Se nós, você, Juca, que acompanha, é um mestre, saberá avaliar também o que eu estou dizendo corresponde a alguma consistência. Não é? Há 30, 40 anos atrás, digamos assim, a opinião pública era formada a partir, eu diria assim, do empirismo, né? Ou seja, uma pesquisa, um especialista que estudou e argumentou em torno de uma questão, de uma decisão, da necessidade de tomar vacina, por exemplo, diante de uma doença. Essa avaliação a partir do empirismo, a partir da definição científica, era suficiente para que as pessoas, de maneira geral, entendessem, não é, que aquilo corresponderia à verdade. A era digital, na verdade, ela colocou questões outras, não é? Quer dizer, não é o resultado empírico que você mostra, por exemplo, que está reduzindo a pobreza, está reduzindo a fome, porque há, de outro lado, na verdade, um questionamento a esta realidade a partir de visões, não é, que não têm o senso na realidade. Não é? Então, a multiplicação de informações, e aí entram as mentiras, não é? Uma espécie de democratização que as pessoas hoje se manifestam, em grande medida, talvez sem conhecer o que elas estão falando, mas elas se pronunciam. Isso vai gerando uma multiplicidade de informação que não se sabe mais o que é verdade e o que é certo, né? E, portanto, essa forma hoje que nós estamos vivendo, ela abre a possibilidade de um questionamento recorrente à ciência, né? É uma espécie de anti-iluminismo, que é um entendimento em que a opinião, muitas vezes, não está assentada num conhecimento especializado, no conhecimento científico. Então, talvez isso ajude a compreender por que há esse certo descompasso, questionamento a ações que comprovam que o caminho tomado ele produz resultados eficientes. Nós mesmos, por exemplo, algumas vezes somos questionados porque o IBGE revelou uma taxa de inflação no mês, num determinado parâmetro, e aí vem alguém e diz, olha, mas o IBGE disse que essa taxa de inflação é esse valor, só que eu fui no supermercado e o preço da cebola subiu 20%, então a inflação não é essa, está sendo manipulada. Ora, é uma mentira deslavada, porque a pessoa que possivelmente se manifestou não sabe como é calculado o índice de preço, né? Milhares de produtos que são levantados, milhares de locais de compra são pesquisados, ou seja, não é possível manipular a inflação, porque o coletor ele toma o preço num supermercado, ou qualquer lugar, e esse preço é transmitido para a internet, vai direto para um sistema de processamento que não tem a mão humana. Mas, infelizmente, é um pouco essa a perspectiva que a gente está vendo, que o dado, né, a pesquisa correta, científica, não é suficiente, muitas vezes, para moldar a opinião do público.